mensagem, eu gostaria de falar um testemunho, contar um testemunho da minha vida. E os irmãos ficaram sabendo que eu viajei para Pernambuco, fiquei lá uma semana, viajei na sexta, dia 8, cheguei lá no domingo, fiquei uma semana e sexta-feira passada eu voltei. E, irmãos, foi uma viagem maravilhosa, graças a Deus. Pernambuco, eu não sei se os irmãos conhecem, mas é um lugar lindo que Deus criou. Nossa, é perfeito, só que faz muito calor. Muito, muito, muito calor. Minha mãe falava, tá chovendo e tá frio aqui. Eu falei, aqui estão uns 40 graus, de tão calor que tava. Mas é um lugar maravilhoso, um lugar perfeito. Eu fui com um amigo meu, que o filho dele mora lá em Pernambuco. Aí aproveitou para passar um tempo com o filho dele. E a gente se divertiu na piscina, se divertiu na praia. Deu tempo para relaxar. Mas, irmãos, ocorreu algo, uma intercorrência muito séria na viagem. Na sexta-feira, a gente saiu da rodoviária do Tietê, no ônibus, e a gente estava, na madrugada de sexta para sábado, a gente estava em Minas Gerais, era madrugada, mais ou menos 00:30, 1h da manhã, e eu estava acordada, eu estava bem na frente do ônibus, eu estava atrás do ônibus, era de 2 andares. Embaixo ficava o motorista com as bagagens e em cima os passageiros. Eu estava numa poltrona atrás, tinha as poltronas na frente e eu e meu amigo no poltrona atrás. Aí era madrugada, meu amigo do lado estava dormindo e eu estava acordada, estava olhando o horizonte. De repente, irmãos, foi tudo muito rápido. O ônibus saiu da pista, foi para o acostamento, e do acostamento entrou na mata. E foi atropelando tudo. Atropelando placa, atropelando árvore, atropelando de tudo. E eu sei que em Minas é muita ribanceira. Eu sei que a estrada de Minas é muita ribanceira. No momento, na hora que começou, eu falei, Jesus, para esse ônibus. Aí começou a gritaria. Todo mundo começou a gritar, aquela gritaria toda. Aí o ônibus parou. O ônibus parou e não dava para ver nada. Era só mato na nossa frente e tudo escuro. Falei, onde é que a gente está? Aí parou a gritaria e imagina um ônibus com mais ou menos 40 pessoas nordestinas. O povo nordestino ele é um pouco arretado, ele é um pouco assim, com uma personalidade forte. Aí eles levantaram, principalmente os homens se levantaram e começaram a brigar, querendo ir atrás do motorista, o motorista não queria abrir a porta, começou aquela confusão. E eu pensei assim, falei, gente, vai balançar esse ônibus? Eu não sei onde esse ônibus está, esse ônibus vai balançar e vai cair, vai tombar. Aí eu levantei. Meu amigo levantou assustado. Eu levantei e começou aquela confusão, todo mundo brigando, querendo atrás do motorista, batendo no motorista, o motorista escondido. Irmãos, eu levantei minhas 2 mãos e comecei a clamar em voz alta. Falei, Senhor, tem de misericórdia, salva nossas vidas, repreender todo o mal, repreender todo o demônio, repreender tudo. Os nordestinos, os moços que estavam lá, começaram a olhar para minha cara estranha, assim, sei lá, e começaram a se acalmar. Aí chegou o motorista reserva e chegou e falou, olha gente, se acalmem, todo mundo senta, porque a gente não sabe onde a gente está, não sabe o que aconteceu, então senta para a gente avaliar o que está acontecendo. O ônibus totalmente quebrado, vidro quebrado, retrovisor quebrado, tudo quebrado. Todo mundo sentou, se acalmou, aí a gente saiu pela saída do motorista, pelo outro lado. Irmãos, quando a gente saiu, a gente viu o ônibus. Se fosse mais um segundo andando, ele tinha caído na ribanceira. Ele ficou assim, bem rente, super rente ao matinho, né? Um pouquinho a mais ele já tombava e caía tudo. Quando a gente olhou, todo mundo assustado, começaram a chorar, meu Deus. Quando eu saí do ônibus, eu fiquei ali, era tudo escuro, num posto de gasolina um pouco afastado. A única coisa que eu pensei, eu estou viva. Será que eu estou viva mesmo? Porque o que aconteceu foi um milagre.
Para mim foi Deus parando aquele ônibus, porque foi um segundo a mais o ônibus tinha tombado e não sei o que tinha acontecido. E eu olhei para o meu amigo e falei, a gente está vivo mesmo? Tá acontecendo isso? Aí fui me acalmando tudo. E o motorista, eu imagino que ele tenha dormido. Eu acho que ele dormiu e aconteceu isso. Mas ele ficou afastado com medo das pessoas atacarem ele. Aí ficou o ônibus naquela situação, a gente no posto de gasolina, e ninguém fazia mais nada. A gente não sabia o que ia acontecer. Falei, mais um pouquinho, se acontece mais um pouquinho, aquele ônibus tomba. Falei, eu vou chamar a polícia. Aí eu liguei para a polícia perguntou, fez várias perguntas. Eu falei, olha, não teve vítima nenhum, só que assim, o ônibus está rente à ribanceira. Qualquer movimentozinho vai cair e vai se tornar um acidente. Ele falou, como não tem vítima, a gente não manda a viatura. Mas como você está falando que está numa zona de perigo, como está na situação que você está, a gente vai mandar uma viatura. Aí o policial perguntou, por que o motorista não ligou aqui pra gente? Eu falei, pois é, né, policial, por que será que ele não ligou? Aí a polícia chegou, chamou o guincho, tirou, graças a Deus conseguiu tirar o ônibus, fez a fiscalização no ônibus, a polícia, os motoristas fizeram a fiscalização no ônibus, o ônibus, apesar de estar quebrado os vidros, sem retrovisor, eles falaram, dá para seguir viagem até Salvador. Em Salvador a gente troca o ônibus. Aí eu olhei pro meu amigo, falei, e agora? A gente vai, não vai? Ele falou, Camila, vamos, porque ficar aqui, todo mundo estava entrando, a gente vai ficar sozinho, beira da estrada, tudo escuro, não tem como chegar, a próxima cidade em Minas era 1 hora de viagem de carro, e como a gente já conseguiu Uber sem sinal, eu falei, vamos. Deus, o Senhor já salvou a gente uma vez, salva de novo. Aí entramos, aí o motorista reserva foi dirigindo. Ainda bem que foi eu. Aí, tinha que ser eu, porque o outro estava com medo. Aí ninguém mais dormiu. Pelo menos eu não consegui mais dormir. Ninguém mais no ônibus dormiu até Salvador. Acho que Salvador foi uns 20 horas de viagem depois. Aí chegamos em Salvador, trocou o ônibus trocou os motoristas e seguimos em viagem, graças a Deus, deu tudo certo. Na volta, meu amigo, ele gosta de falar, ele é de São Paulo, só que ele viveu muito tempo lá em Pernambuco, então ele gosta de contar muitas histórias. E ele contava para todo mundo o que tinha acontecido com a gente e contou para o motorista da volta. E o motorista da volta falou, agora eu entendi porque tal pessoa foi desligada da empresa. Aí a gente percebeu, o motorista foi desligado da empresa, recebeu uma multa de 4.000 por danos ao ônibus. Isso porque eu chamei a polícia, se não tivesse chamado a polícia, eu não tinha recebido a multa. Mas enfim, ele foi desligado, realmente parece que ele dormiu mesmo na viagem. E foi um livramento, irmãos, um livramento que Deus... Foi Deus ali, porque é tudo muito rápido, eu nunca tinha presenciado um acidente, é tudo muito rápido, e a única coisa que eu pensei foi em Deus, é o Senhor agora, não tem o que fazer, é o Senhor. Então eu agradeço muito, porque foi o primeiro dia de viagem, aí eu já fiquei, meu Deus do céu, o que vai acontecer nessa viagem? Se já está começando assim, mas graças a Deus deu tudo certo. Pode falar. O irmão Felipe, minha tia Fatinha e a minha avó sonharam que o ônibus tinha caído na ribanceira. E eles oraram, repreendendo. Então Deus, ele sabe de todas as coisas. Aí tem um versículo que fala, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei algum, porque tu estás comigo. Então, nós temos experiências com os nossos deuses, isso para mim foi uma grande experiência, que eu sei que quando ele livra a gente de algo assim é porque ele tem algo, um propósito na nossa vida. Podia ter acontecido acidente? Podia, mas ele não permitiu porque ele tinha um propósito na minha vida, na vida do meu amigo, na vida de quem estava presente naquele ônibus.
Então, que nós venhamos entender os propósitos, venhamos agradecer, porque a nossa vida pertence somente ao nosso Deus. Amém? E as palmas louvam o Senhor. E agora, irmãos, vamos entrar na palavra. Na palavra também eu vou falar um pouco da minha experiência, irmãos. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre mim. E eu convido os irmãos a abrirem um texto lá em Atos. Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Atos é lá em Novo Testamento, depois dos Evangelhos. Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. É um texto um pouquinho longo, mas nós vamos ler. Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Mateus, Marcos, Lucas, João e o Atos. Atos de Lucas. Atos, capítulo 8, verso 26, fala de uma historinha do Filipe e do eunuco, que diz assim: Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Leva-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um etíope, eunuco, mordomo de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes porventura o que estás lendo? Ele respondeu: Pois como poderei entender se alguém não me ensina? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosqueia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, indo passando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Mais uma vez na tua presença, Deus, queria que o Senhor abrisse os nossos corações, abrisse as nossas mentes, os nossos ouvidos, para entender, ó Pai, o que Tu queres agora. Fala conosco, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, que venhamos sair daqui transformados, renovados pela Tua palavra, e entender o Teu plano maravilhoso, a Tua vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, aqui é uma historinha que fala do Filipe, né, o discípulo de Jesus, Filipe. E Filipe estava fazendo o que ele tinha que fazer, que era evangelizar. E de repente o Espírito Santo, o anjo do Senhor, chegou e falou para o Filipe: vai até um lugar. Nesse lugar tinha um eunuco, um etíope. Eunuco era uma pessoa que tinha certa responsabilidade. E ele estava dentro de um carro, uma carruagem, se não me engano. E lá ele estava tentando entender o profeta Isaías. Ele estava lendo a Bíblia, tentando entender, só que ele não estava conseguindo entender. Então, Filipe foi ao encontro desse moço. E Filipe foi vendo o que estava acontecendo. Ele falou: você está lendo a Bíblia, só que eu não estou entendendo. Você pode me explicar? Então, Filipe viu a passagem era que o profeta Isaías estava falando sobre Jesus. Então, Filipe explicou.
começou a contar sobre Jesus. Naquele momento, o eunuco abriu seus olhos, entendeu o plano de salvação, entendeu que era Jesus, já foi batizado logo em seguida e cada um seguiu o seu caminho. O que eu queria tirar um pouco dessa história, irmãos, como tema da mensagem, é o cuidado. E o título é o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Porque eu acho interessante um Deus tão grande, tão maravilhoso, criou tantas pessoas, a gente tem uns 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas no mundo, e Ele cuida de cada uma individualmente, nas suas necessidades, no seu modo de agir, no seu modo de se relacionar. Ele cuida, Ele está conosco individualmente. Ele cuida da irmã Maria, diferentemente que cuida do Samuel, diferentemente que cuida da irmã Márcia, diferentemente que cuida de cada um de nós. Ele tem uma maneira de agir conosco totalmente diferente. Minha, para mim, para minha mãe, para Nádia, e com todos, com umas 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Eu acho isso incrível. Não existe outro Deus que eu conheça que possa fazer algo tão tremendo, ter um relacionamento íntimo conosco individualmente. E o que eu queria iniciar, irmãos, é começar a falar um pouco da minha experiência com relação que eu tive com a Covid, comigo, com meu pai e com a minha mãe. Quando eu recebi o exame que estava confirmado, o Covid, eu já sabia que meu pai e minha mãe já tinham pegado porque eles estavam com sintomas. E eu sentia algo, irmãos, uma angústia terrível, uma angústia assim, fora do normal, que eu nunca tinha sentido. E minha mãe, o meu pai iam no médico, o médico, não, vocês estão, tá bom, a saturação tá boa, volta para casa. E aquilo me incomodava muito de eles não ficarem no hospital. Para mim, eles tinham que ficar no hospital. E me incomodava muito. Aí foi passando o tempo, até que meu pai ficou bastante debilitado e foi para o Hospital do Servidor ser internado. No dia seguinte, irmãos, que ele foi internado, minha mãe estava em casa ainda, e eu recebo uma ligação da médica lá que ele estava já na enfermaria. E a médica liga e fala, você é o que do seu Valmir? Eu sou filha. E ela falou, olha, é o seguinte, o estado do seu pai é muito grave, mas muito grave. A gente está fazendo de tudo. A gente, assim, toda a nossa equipe está fazendo de tudo, mas o estado dele é muito grave. Então, meio que ela falou, se prepara. Eu falei, tá bom. Ela falou, ele é um paciente maravilhoso, é um paciente que cuida, é um paciente que faz tudo que a gente pede. Aí deu para escutar ele dando risada. E só que é o seguinte, a gente está fazendo de tudo. Eu falei, tá bom, fazendo de tudo, tá certo. Aí eu desliguei o telefone, minha mãe estava na minha frente. Eu falei, eu não vou falar com minha mãe. Mandei uma mensagem pro Felipe, falei, Fê, a médica ligou, falou isso. Aí minha mãe perguntou o que a médica falou. Tá cuidando dele, tá lá, tá tranquilo, tá tudo certo, só tá fazendo o que tem que fazer. Aí eu falei, mãe, eu só vou te fazer uma pergunta. Se o pai não passar dessa, o que a gente vai fazer? A mãe falou, vai doer, vai ser uma dor terrível. Vai ser uma dor que vai ser muito doloroso. Mas é a vontade de Deus. Vai ser a vontade de Deus. Aí eu comecei a me preparar ali para a perca do meu pai. Aí nessa situação, acho que no dia seguinte minha mãe me internou. Aí eu tive que ir para a casa da minha avó, me isolar, porque eu estava com Covid, eu não podia entrar em contato com ninguém. Aí eu fiquei num quartinho sozinha, junto com meu cachorrinho, o Steve. Irmãos, acho que foi o pior momento da minha vida. Porque eu não conseguia reagir. Vinha mensagens, acho que dos irmãos da igreja, vinha mensagens da família do meu pai, da família da minha mãe, vinha de amigos. Eu não conseguia falar, eu não conseguia escrever.
Aí eu falei pro Felipe, o único que eu conseguia conversar era o Felipe. Falei, Fê, eu não estou conseguindo reagir, eu não estou conseguindo. Então você pega os contatos, principalmente da igreja, avisa eles, porque eu não estou conseguindo, eu não consigo. Dos meus amigos, entra no meu Facebook, eu passei a senha, passei tudo e vai avisando, faz de conta que sou eu. E da família também. Se você puder, avisa. Aí foi quando o Felipe começou a avisar a igreja, lá no grupo da igreja, a situação que estava meu pai e minha mãe. Porque eu não conseguia, irmãos. Não conseguia entrar no WhatsApp, não conseguia fazer nada. Nem chorar, para falar a verdade. Sabe quando você fica num estado, não sei como explicar, um choque. Porque eu estava me preparando para perder meu pai. Mas aí minha mãe interna e estava numa situação grave, quase entubando. Eu vou perder os dois. Eu vou ficar sozinha, e aí? E agora? Aí, irmãos, eu me via num lugar totalmente escuro. Sabe, num mar, assim, lá no profundo do mar, onde não chega luz solar, onde não chega som, onde é tudo escuro e você não consegue respirar. Eu me via nesse lugar, tudo escuro, sem luz, sem nada, sem poder respirar, não conseguia respirar. Aí, fiquei nesse lugar, a única coisa que eu fiz um dia antes do meu pai falecer foi orar. Eu não estava aguentando mais ficar nesse momento. Eu orei e falei, Deus, dê vida ao meu pai. Dê vida. Foi na madrugada antes dele falecer. Dê vida a ele, dê vida à minha mãe. Aí eu amanheci um pouquinho melhor. Aí veio a notícia que ele veio a falecer. Aí, não sei também o que dizer, porque era uma angústia, mas parecia que acabou. Ele faleceu, acabou. Agora eu tenho algo concreto para seguir, porque antes era o que vai acontecer com meu pai, o que vai acontecer com minha mãe, como meu pai ele vai sobreviver à Covid, como ele vai sobreviver, minha mãe vai sobreviver, não vai sobreviver. Meu pai falecendo, faleceu. Está descansando, está na glória, por mais que doa, dá um certo alívio. E eu sabia que minha mãe Deus ia salvar, porque Deus falava comigo que ela ia se salvar, ela sobreviveu. Aí, a partir daquele dia, minha mãe foi melhorando. Graças a Deus ela foi melhorando. E acho que ela passou 20 dias depois, mais ou menos, e ela recebeu alta. Mas aquele lugar escuro, irmãos, eu ainda estava dentro. Eu não conseguia reagir. Não conseguia nada, nem continuar falando com os irmãos. Eu postei, se não me engano, 2 coisas na morte do meu pai, mas assim, tentando reagir, eu não sabia o que fazer. E eu acho impressionante que Deus, Ele olha a nossa situação. Seja quando a gente está alegre, seja quando a gente está triste, seja em qualquer momento, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Às vezes quando a dor é tão forte, mas tão forte, a gente não consegue ver Deus, a gente não consegue ver o agir de Deus, a gente não consegue sentir o Espírito Santo, porque a dor é muito forte. Mas Ele está ali, Ele está contigo, Ele sempre está com a gente. E eu estava naquela situação e eu cheguei a postar no Facebook, irmãos, se os irmãos estiverem no Facebook, está lá, que eu me sentia num lugar totalmente escuro. E fui seguindo, que a gente segue. Em um determinado dia, eu estava com a minha mãe já lá na casa da minha avó, eu recebo uma mensagem de uma menina, era mais ou menos 7 horas da noite. Uma mensagem no WhatsApp. Eu falo, quem é essa menina? Será que é cobrança? Mas 7 horas da noite, cobrança? E ela só fala boa noite. Aí eu vou responder boa noite. E passa o tempo. Mas 9 horas da noite ela me responde: oi, você é a Camila? Eu sou. Eu falei, da onde que é essa menina? Aí ela se apresentou e falou, olha, eu esqueci o nome dela. Eu sou a fulana e faço parte de um grupo chamado Dunamis. Para os irmãos entenderem o que é Dunamis, Dunamis é um projeto que tem nas faculdades
de vários crentes que se organizam, se encontram para orar, para fazer culto nas faculdades. Foi nesse grupo que o Felipe e a Natália se conheceram. Nesse grupo das faculdades. E eu fiz parte, eu fui acho que em 2 encontros. Fui em 2 encontros quando eu estava na faculdade ali em São Paulo, antes da pandemia. E entrei no grupo do WhatsApp. Só que, irmão, sabe quando a gente entra no grupo e silencia? Eu entro no grupo e já silencia. Então, nem lembrava desse grupo de oração da faculdade, nem nada, duas. Aí essa menina me manda mensagem e fala, então, Camila, eu sou do grupo do Dunamis e tal. Eu estava vendo ali no grupo do WhatsApp as pessoas que eram no grupo e eu olhei a tua foto e Deus falou ao meu coração que eu tinha que falar com você. Ó, irmãos, eu não sou muito pentecostal. Eu sou de uma igreja pentecostal, mas quando fala em revelação e profecia, eu fico com o pé atrás. Eu fico sempre com o pé atrás. Aí a menina falou, Deus falou que eu preciso falar com você. Eu falei, tá bom, fala. Você que Deus tem que falar, pode falar. Irmãos, a menina disse tudo que eu estava passando. Eu falei, olha, Deus me mostrou, me deu uma visão de que você está num lugar escuro. Você está nesse lugar totalmente sem reação, sem reagir, não consegue sair, está tudo escuro para você, você não consegue respirar. Falou tudo que eu estava sentindo, tudo que eu passei. E falei, a partir de hoje, o Espírito Santo de Deus está indo iluminar esse lugar. Você vai sair dessa escuridão, você nunca mais vai entrar nessa escuridão, porque o Espírito Santo de Deus está indo até você e vai fazer milagres. Deus tem um propósito na tua vida e começou a falar. Propósito maravilhoso na igreja, na casa. Você não foi salva à toa, não foi salva à toa, mas Deus tem algo preparado para você e começou a profetizar. Aí eu comecei a chorar. Chorava. Ela falou, faz sentido para você? Eu falei, nossa, moça, eu acabei de perder meu pai e contei de Covid, minha mãe passou por isso e eu totalmente desse jeito que eu estou passando. Ela falou, olha, moça, eu não sei porque eu não te conheço, eu não conheço ela, nem o nome dela eu sei, nem lembro. Nem sei se eu encontrei ela quando a gente tinha encontro, eu nunca tinha ouvido falar o nome dela. Ela falou, olha, Deus tem algo maravilhoso na sua vida, então você vai sair desse lugar e vai fazer a obra de Deus, porque Deus tem uma obra maravilhosa para você. Aí eu chorei bastante, conversei com ela e a partir de então, irmãos, saí dessa escuridão e comecei a reagir, a voltar à minha vida ativa, a voltar a andar. E totalmente diferente, uma experiência nova com Deus, algo que eu nunca tinha passado na minha vida com Deus. Eu comecei a sentir, a experimentar essa nova vivência, esse novo relacionamento com Deus. A sentir a oração diferente, a louvar diferente, a estar na igreja de uma maneira diferente. O amor pela qual eu nunca tinha sentido, eu senti com Deus naquele exato momento. E eu trouxe esse texto de Filipe, irmãos, porque eu entendo que Deus, quando Ele fala ali em Salmo 51, um coração contrito e espírito quebrantado, Deus não despreza. Deus, Ele olha a nossa intenção. Qual que é a nossa intenção de estar na presença dEle? A minha intenção naquele momento não era nenhuma. Eu estava desesperada, estava angustiada, estava triste. Deus viu o meu coração e Ele teve a sua maneira de agir para comigo. Então Ele olha o nosso coração, olha a nossa intenção e Ele olhou a intenção daquele eunuco. Aquele eunuco, ele estava atrás de entender o que era que Isaías estava falando. Ele estava atrás da palavra de Deus. Ele estava atrás de conhecer esse Deus. Então Deus, Ele viu a intenção desse eunuco. Falou, opa, eu vou levar o meu discípulo, Felipe, até lá, porque ele vai entender. Se ele quer entender, se ele está me buscando, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, quando ele buscou, quando ele estava ciente
de Deus, Deus foi ao encontro dele. Deus enviou o seu Filho ao encontro. E quando existe esse encontro do nosso Deus para conosco, seja de uma profecia, seja de uma conversa, irmãos, há transformação, há mudança de vida, há mudanças de atitude. Então, que nós venhamos ter essa experiência com Deus, buscar essa experiência com Deus, porque quando Deus age nas nossas vidas, quando a gente entende que é Deus que vai agir nas nossas vidas, há transformação, há a mudança. Às vezes eu tenho uma dificuldade tão grande naquela situação, eu falo muito palavrão, tenho dificuldade de parar. Quando a gente tem uma experiência com Deus, é automático, eu paro automaticamente. Eu tenho um vício, eu tenho um vício na Coca-Cola, eu tenho um vício, em fumar, em beber. Se eu tenho uma experiência com meu Deus, é automático. É automático. Deus muda, Deus transforma, Deus renova. Mas Ele olha a intenção do nosso coração. Qual a intenção do nosso coração? Quando eu venho aqui na igreja, quando eu sento nesse lugar, quando eu vou louvar, quando eu vou dizimar, quando eu vou orar, com a intenção do nosso coração. Deus é um Deus que busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando nós estamos na presença do nosso Deus, que venhamos buscar a face dele. Tem uma palavra que é muito bonita, que diz ali em 2 Crônicas 7,14, que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então que nós possamos entender, irmãos, ser que nem outra personagem que fala muito ao meu coração é Zaqueu. Zaqueu tinha tanta dificuldade de encontrar Jesus, já que eu tinha um problema da estatura, Zaqueu tinha um problema da multidão, mas falou, não, vou dar um jeito. Eu vou subir naquela árvore porque hoje eu vou encontrar Jesus. Hoje eu quero ver Jesus. Porque Jesus que vai mudar minha casa. Jesus que vai mudar minha vida. Eu quero ter essa experiência com Jesus. Não importa o obstáculo. Não importa o que for. Eu sou pecador. Eu sou ladrão. Mas eu quero encontrar esse Jesus que vai mudar a minha vida. E ele enfrentou todos os obstáculos, e Jesus sabia disso. Jesus sabia do seu coração. E Jesus tinha uma multidão em volta dele. Quem Jesus foi procurar? Foi procurar o Zaqueu. Tem uma multidão em volta de Jesus, tinha os discípulos em volta de Jesus. Jesus foi procurar o ladrão, o pecador, Zaqueu, porque Jesus sabia a intenção do seu coração. Então que nós possamos, na presença do nosso Deus, ao buscar, a tomar as nossas atitudes de todo dia, ter experiências com o nosso Deus, na oração, no louvor, em qualquer situação, numa conversa, que nós possamos entender que Deus tem um plano na vida de cada um de nós. O que falta para que a sua vontade prevaleça em nossas vidas. O que falta é buscar mais, é orar mais, é ler mais a palavra de Deus, é entender o que Deus quer da nossa vida, é quebrar um pouco o nosso coração, quebrar um pouco o nosso orgulho, analisar as nossas atitudes no dia a dia, o que falta para que a vontade de Deus se concretize na nossa vida. O plano maior é a nossa salvação. Nós estamos aqui porque somos salvos pelo sangue de Cristo. Nós temos a vida eterna, mas aqui na terra Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós não sofremos à toa, nós não passamos por aflição à toa, não passamos por essa pandemia à toa. Deus tem algo na nossa vida. Eu não perdi o meu pai à toa, o pastor dessa igreja à toa. Deus tem algo nas nossas vidas. E o que falta para nós entendermos esse plano maravilhoso de Deus nas nossas vidas? Nós viemos refletir e entender. Deus, Ele age de maneiras infinitas em nós, para cada um de nós. Eu achei interessante que Deus agiu na minha vida em relação à profecia, à revelação, porque
eu sou cética, eu não acredito muito. E Deus usou isso na minha vida para eu despertar, para eu sair desse lugar. Então Deus, Ele vai usar de maneiras assim extraordinárias, estranhas, diferentes para cada um de nós. A gente tem que prestar atenção, abrir os nossos olhos, enxergar essa vida espiritual, esse mundo espiritual que nós vivemos, para entender que Deus tem tantas coisas, tantas bênçãos, tantas maravilhas para nós, e nós precisamos enxergar isso, irmãos. E para enxergar isso, é através da adoração ao nosso Deus, na presença do nosso Deus. Quanto mais a gente entra na presença do nosso Deus, mais a gente vai ver esse sobrenatural, mais a gente vai ver o que Deus, as bênçãos, as maravilhas. Deus, Ele pode te dar visão, Deus pode te dar profecia, Deus pode te dar maravilhas, dons e talentos maravilhosos. É só a gente querer, é só a gente buscar, é só a gente acreditar, ter fé. Infelizmente a gente vive num mundo totalmente incrédulo, um mundo que a gente olha mais para nós mesmos, mas é tanto trabalho, casa, cuidar de marido. Eu não tenho marido, mas eu tava com um amigo lá na Pernambuco, aí Deus me livre, irmãos, não sei se eu estou preparado para casar não, viu? Que Jesus amado, eu tô com fome. Mas se tá com fome, faz comida aí, daí, com fome. Poxa, vai ser, eu posso preparar até pro menino aqui, que é criança e tal, mas você se vira aí, tem a ver com alguma coisa. Mas, irmãos, acho que não sou preparada para casar não. Tem que ser com cozinheira, alguma coisa assim. Mas, que nós temos muitas coisas na nossa vida para se preocupar. Eu estou desempregada, então minha cabeça fica, meu Deus, eu preciso de um hospital, eu preciso de um lugar, eu preciso tal, nas finanças. A gente tem preocupações, mas que em primeiro lugar a nossa vida seja a experiência com o nosso Deus, porque é a partir da vida espiritual que tudo rege na nossa vida. Quando a nossa vida espiritual está bem, apesar de estar desempregada, apesar de estar sem dinheiro, eu estou tudo bem. O Senhor é meu pastor, de nada eu vou sentir falta. Então, que nós possamos entender que a nossa vida, o mais importante de tudo, é a nossa vida espiritual. E quando a gente estiver doente, Jesus é o médico. Quando a gente passar por uma vale da morte, como eu passei, é Jesus que vai fazer. Eu não tenho nada, não tenho como fazer nada. Se eu passar por um processo financeiro difícil, é Jesus que vai suprir minhas necessidades. É Deus. A minha vida é de Deus. Então que nós possamos entender que a nossa vida só pertence a Ele, só pertence a Jesus, só pertence ao nosso Deus. E eu gostaria de chamar a equipe de louvor para a gente encerrar louvando o hino.